Olá a todos os nossos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar cada um de vocês. Hoje é sábado, 16 de novembro de 2024. Estamos aqui no Tabernáculo A Voz de Deus, em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos aqui para mais um estudo, mais uma exposição da Palavra de Deus, dos quais, creio eu, tem sido uma grande bênção, uma grande ajuda para muitas pessoas. E esperamos que todos esses assuntos e matérias possam ser de grande ajuda, não somente para você, mas também para todos aqueles que estão interessados em conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo. Eu sou o pastor Vanderlei Bonfim Costa e estamos aqui mais uma vez para trazer-lhes uma porção da palavra de Deus. Nosso tabernáculo, o Tabernáculo A Voz de Deus, fica aqui em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O tabernáculo fica na rua Nicolina Rodrigues Coutinho, número 84, no bairro Serra Azul, esquina com a Rua E. E os nossos cultos são todas as quintas, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Também você pode participar juntamente conosco em Ibirité, cidade também da região metropolitana de Belo Horizonte, na rua Senador Queiroz, número 355, no bairro Jardim das Rosas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal Mensagem Fundamental. Compartilhe nossos vídeos, faça um compartilhamento, mande para os seus amigos, mas se você, principalmente você, que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal e seja profundamente abençoado, ricamente abençoado pela palavra de Deus. Muito bem, nós temos aí no nosso canal Mensagem Fundamental, na descrição do canal, nós temos aí o nosso Pix-chave para aqueles que quiserem colaborar conosco, ajudar nesta obra. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante para os cristãos. Quais motivos podem fazer com que um casal supostamente cristão podem se separar? Quais são os motivos? Né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que pensam que por ser um cristão, por ser um crente, e tendo uma vida turbulenta, tendo uma vida de incompatibilidade de um homem para com a sua esposa ou da esposa para com seu marido, dizem ou acham que não pode se separar. E quem disse que não pode? Eu quero que todos vocês, ao assistirem esse vídeo, não me entendam mal. E antes de fazer qualquer crítica, vocês devem acompanhar esse vídeo até o final. Você sabe que Deus detesta o divórcio. Deus detesta a separação. Nós sabemos que aquele a quem Deus ajuntou não separe o homem. E
A Bíblia diz que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 2, diz que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. É essa aqui a questão chave. É esta aqui uma predominante das quais possam subjugar uma prerrogativa. No livro de Romanos 7, verso 2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. E isto é verdade. Está nas Sagradas Escrituras. Porém, existe outra escritura onde disse que nenhum e nem o outro pode estar sob a servidão de um e do outro. Isso quer dizer que nenhum, nem ela e nem ele possa estar vivendo sobre uma servidão, isto é, sobre um problema, sobre situações problemáticas, sobre problemas dificultosos. Por exemplo, incompatibilidade, mau gênio, ciumeira, muito ciúme, discussão, falta de respeito. No caso da mulher, falta de posição, falta de submissão. Ou seja, existe aí uma gama de fatores, de circunstâncias pela qual nenhum nem o outro precisa viver sob a servidão um do outro. Mas calma lá que eu quero ir devagar para mostrar esses detalhes aqui. Então, no livro de Romanos, capítulo 7, está escrito que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Bom, isso aqui está mostrando para nós que a mulher casada, ela está sujeita à lei, sujeita ao marido conforme a lei. Pois ela só poderá estar livre do marido depois que o marido estiver morto. Mas, pastor, e aquela parte que diz que o marido e a esposa não podem estar sob a servidão da lei e podem se separar? Claro, vou mostrar isso. Porém, nem em um ponto e nem no outro, a mulher ou o marido pode se casar. Pastor, um crente e uma crente pode se separar se os dois não estão vivendo bem? Se os dois não se combinam? Se os dois não se respeitam? Se existe muita discussão, problema, brigas, e isso, aquilo, outro, sim, a Bíblia diz que nenhum e nem o outro está preso à servidão de um do outro. Pode sim se separar, porque nenhum está sob o jugo da servidão do outro. Pode, mas não pode jamais se casar novamente. Um se mantém afastado e o outro se mantém afastado, mas não pode se casar novamente. Não pode. Eles não podem se casar, nem o homem e nem a mulher. Pode se casar novamente. Eles se casaram e começaram a viver uma vida de casal, marido e mulher. Mas, durante um período, parece que as vidas de um e do outro não se encaixou. E aí começam os problemas.
E aí é problema no escritório, é problema para o pastor, é o pastor entrando no meio e resolvendo o problema, e vai lá e junta de novo, e depois dá outro problema, e vai indo ao ponto de dizer, não dá certo. Ok, tudo bem, pode separar? Pode, mas não pode casar de novo. Não pode se casar. Todavia, continue servindo a Deus, obedecendo a palavra, mas não pode se casar. É uma coisa horrível diante de Deus, pastor? É horrível, é triste. Mas, para não viver dessa maneira e até mesmo interferir na salvação, então é melhor se separarem para não ter um desgaste maior. Então, no livro, quando a Bíblia diz que uma separação de casal só pode ser quando a morte chegar, isso quer dizer que um casal não se pode separar. Não quer dizer que não pode separar. Não quer dizer que pode se separar. Mas também não diz que pode casar. No livro de Coríntios, na sua primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e o versículo 11, está escrito assim: Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Veja bem, todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. É a vontade de Deus que a mulher não se separe do marido. Esta é a vontade perfeita de Deus. Tá. Mas alguém pode pensar assim: mas o Senhor que não sabe a vida de inferno que eu levo lá dentro de casa com meu marido. Correto? Correto. Mas você leu o versículo 11? Você leu o versículo 11 de 1 Coríntios 7? Está escrito assim: se porém se apartar, você quer se apartar? Se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Outra vontade perfeita de Deus. Então, é óbvio que a vontade de Deus é que um casal, um homem e mulher, estando casados, o desejo de Deus é que não se separem. Essa é a vontade perfeita de Deus. Mas se por um motivo ou ocasião vier a se separar, disse Deus através de Paulo que fique sem casar. Porque, obviamente, isso vai complicar a sua vida, vai complicar a sua experiência cristã, vai complicar a sua espiritualidade, vai complicar a sua situação salvífica. Isso não quer dizer que é pecado, que é um pecado, e nem que pode perder a salvação se ambos ficarem sós. Não. Pois mesmo estando separados pela lei, todavia estão ligados pela lei do voto. E isso só termina quando há morte física, no caso da mulher. Só termina quando houver uma morte física por parte do marido, porque assim ela já não estará mais ligada pela lei enquanto o marido estava vivo, mas estando morto, ela rompe essa ligação. Ela não está mais ligada, vinculada a esse homem por causa do voto que você fez quando você casou. Pela Bíblia, sim, pode ambos se separarem. Se caso é um casamento conturbado, intrigas, ciúmes, natureza difícil de ambos os lados, gênio e outras coisas, pois nenhum está obrigado à servidão um do outro. Porém,
essa separação é uma separação física, circunstancial. Isto quer dizer, por razões de desentendimentos e infelicidades, e não uma separação causada por uma morte ou por outra situação. E pela Bíblia, se a separação não for causada por uma morte, e sim por infelicidades e desentendimentos no relacionamento, sim, pode sim se separar. Porém, que ambos fiquem sem se casar, ou seja, devem permanecer solteiros. Portanto, deve haver naquela escolha, naquela pretendente, naquele que o homem pretende se casar, naquela em que a mulher pretende se casar com aquele, deve haver muita oração. Tem que colocar isso diante de Deus, debruçar isso diante de Deus, porque existem muitos casamentos, muitos relacionamentos que por infelicidades, por ir pela forma carnal, por ter ido por uma emoção, por ter ido por um sentimento de paixão, uma coisa que passa rápido, quando aquilo diminui, quando aquilo acaba, então fica esta situação difícil de sustentação dentro de um lar, dentro de uma casa. Tanto a mulher ou o marido não está obrigado a viver uma vida com uma pessoa na qual já passou de certos limites ou conturbações constantes. Todavia, podem até chegar a se separarem, porém não devem se casar novamente, pois a morte não os tem separados, pois estariam ligados pela lei até que o marido morra, esteja morto. Se num casamento vivem uma vida de inferno, fora dos padrões de um relacionamento normalmente bíblico, não tem nenhuma obrigação de viver uma vida conturbada e sem paz com o homem ou com a mulher que, pelas suas ações e condutas, já estão separados, mesmo estando juntos. Na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 191, o profeta para esta era, irmão Brana, diz: agora, notem em 1 Coríntios 7,10, Paulo manda que a esposa que for se divorciar do seu marido, para permanecer solteira, ou que se reconcilie, não se casar novamente. Ela precisa permanecer solteira, ou que se reconcilie com seu marido. Ela não pode se casar de novo. Ela precisa permanecer solteira. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 15, parágrafo 37, um irmão ou uma irmã no Senhor pode casar ou casar novamente e estar livre se deixar sua companheira para se casar novamente? O profeta foi categoricamente dizendo não, não. Nem ele está livre e nem ela está livre. Perguntas e respostas número 15. É esta a resposta do profeta: não. Agora, observe que o profeta irmão Brana continua no parágrafo 37, fazendo menção do que Paulo disse na sua carta aos 1 Coríntios. Aos casados mando eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a mulher. Estes são mandamentos do Senhor. Na mensagem Perguntas e Respostas 15, parágrafo 45, o profeta diz isso. Então nós podemos observar, e aqui eu quero reforçar para os nossos ouvintes, irmãos e irmãs, que estão aqui no nosso canal Mensagem Fundamental,
e eu creio que isso vai espalhar para outras pessoas também, que quero reforçar isso para que não me compreendam mal, pois com certeza há sim base bíblica para uma separação, mas não para um novo casamento ou um novo relacionamento, pois pela lei ainda estão casados. Pela lei ainda estão casados. E infelizmente, homens e mulheres, pensando que o seu papel é aguentar ser um capacho, maltratado, maltratada, intrigas, Bíblia, brigas e ciúmes, pensam que isso é viver uma vida de dois. Pensa que não, tem que ir assim mesmo remando e tal, eu vou sofrendo, eu vou sofrendo. Você não é obrigado a sofrer. Você não é obrigado a sofrer. A vontade do Senhor é que não se aparte, nem de um nem do outro. Mas também você não é obrigado a sofrer, a ser um capacho, a ser uma mulher pisada, um marido pisado, onde a mulher não respeita o marido, onde o marido não respeita a esposa, onde há intrigas, há brigas e ciúmes, levando em conta a parte familiares. Pensam que isso é viver uma vida a dois? Pensam que estariam desagradando a Deus se chegarem a se separar? Não. Com aquele tumulto todo, e briga toda, e discussão toda, e até agressão física, pensa que se separarem vai desagradar a Deus? Não, não vai não. Pois nenhum está obrigado à servidão do outro para ficarem juntos. Pode se separar, porém não pode se casar de novo, nenhum e nem o outro. Para que todavia os dois tenham paz. Não deve deixar a igreja, não deve deixar a Deus, tem que continuar congregando, tem que continuar servindo a Deus, mas casar novamente, nem pensar. Nem venha para o pastor, nem venha pedir o pastor, nem venha dizer, nem venha falar nada, não venha com balela, não venha com conversinha fiada, não venha que o pastor, um homem de Deus, um pastor de Deus, um homem centralizado na palavra, não importa se o seu dízimo é grande, se sua oferta é grande, se você tem toda uma família dentro da igreja, não importa. Um pastor verdadeiro, um ministro verdadeiro, ficará com a palavra até o final. Então, meus amados, se os conselhos pastorais, se as longas conversas, longos diálogos e tentativas têm sido frustradas, não são obrigados a viver em vidas de inferno. Então, que a graça do Senhor possa abençoar cada um de vocês e espero que este pequeno estudo, esta pequena matéria, possa ter te ajudado, possa ter te abençoado, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, sua esposa, seu marido, e que se tiver alguma coisa que esteja aí, que possam se acertar e se consertar, porque não é a vontade de Deus, nunca foi que o homem ou a mulher deixe o seu marido. Eles estão ligados pelo voto do casamento. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Como sempre nós falamos, na descrição do nosso canal Mensagem Fundamental está aí a nossa chave Pix, para aqueles que desejam abençoar-nos, para aqueles que desejam contribuir com a sua contribuição, com a sua doação. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.